Bom, galera, hoje eu vou falar para vocês sobre como que ativa o XMP, ou seja, o Dual Channel de memória RAM na placa-mãe Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi, certo? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que na Asus eles não chamam XMP, eles chamam DOCP. Eu já entrei aqui no BIOS, certo? Você entra lá facilmente apertando no Delete na hora que você liga o seu computador, ele vai cair nessa tela aqui, que é considerada a tela, digamos assim, fácil, o Easy Mode, né, o modo simplificado da BIOS, ou do BIOS, melhor dizendo. Aqui vocês já podem ver no canto esquerdo, aqui na direita, ó, Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. o DOCP, ele está desabilitado. Vocês podem ver aqui que ele está desabilitado. Então, você pode simplesmente vir aqui e ativar o perfil 1. Ele já vai dar uma mensagem aqui falando para vocês que geralmente tem alguma instabilidade com processadores de quarta geração, que o FCLK ele deve ficar por volta, ele é estável, né, por volta de 1800 MHz. Então ele já dá umas informações aqui para você, caso você fosse fazer modificações manuais. Mas essa daqui é uma modificação automática, digamos assim. O perfil 1 é uma modificação automática que a própria placa-mãe já identifica quando você coloca as suas memórias RAM. Primeira coisa que você tem que lembrar é que, aí você vai dar OK aqui, né? Mas você tem que se lembrar que quando você quiser ativar o Dual Channel, o XMP no caso, você tem que colocar, no caso da ASUS é o DOCP, né? Você tem que colocar as memórias RAM, se você for utilizar apenas duas, nos slots 2 e 4, contando da esquerda para a direita, digamos assim. Você tem que contar 1, 2, 3 e 4. No caso seria na memória 2 e na memória 4. Se você fosse levar em consideração letras, o primeiro par de memórias, que seria o A1, B1, você colocaria no B1, e o segundo par de memória, que seria o A2, B2, você colocaria no B2, que é o último da direita, ou seja, o segundo da esquerda para a direita e o último da esquerda para a direita. Beleza? Então, se você for utilizar só duas, utiliza no slot 2 e no slot 4, ou no B1 e no B2, beleza? Você vai colocar lá. No caso aqui, como que você vai fazer, caso você queira fazer... Isso aqui já estaria pronto, se você quisesse fazer só o simples, tipo, digamos assim, ativar o automático. Agora, caso você quisesse fazer o manual, sei lá, ficasse dando instabilidade, ou então se você tivesse uma memória que fosse RGB e não estivesse acendendo o RGB dela, ou então estivesse desligando, dando estabilidade, o que você faria? Bom, primeiramente eu vou desabilitar aqui, né, que é como viria para vocês, desabilitado. Você vai aqui no Advanced Mode, certo? Você vai clicar aqui no Advanced Mode. Caindo nessa tela aqui do Advanced Mode, você vai bem aqui no AI Twerker, beleza? Aqui no AI Overclock Tuner, que é essa primeira opção aqui abaixo do Target FCLK, que ele já está mostrando para nós, ó, a velocidade do meu processador. Aqui ele está mostrando a frequência atual, que é de 2666, e o FCLK, que é sempre na metade, né? O recomendado é sempre ficar na metade, e de acordo com a nossa mensagem lá de aviso, ela fala que tem que ficar por volta de até 1800, que no caso o dobro de 1800 seria 3600, para que tenha estabilidade, beleza? Como que você faz para modificar isso daqui? Você vê que tudo aqui já está vindo praticamente automático, então o que você vai fazer? Você vai ativar aqui na primeira opção o DOCP, vai escolher, ele vai dar aquela mensagem lá, avisando tudo bonitinho para você, você confirma, e uma vez que você tenha feito isso, ele já ativou o DOCP para você. O DOCP, para quem não sabe, é o Direct Overclock Profile, né? O perfil direto de overclock, ou seja, o perfil simplificado, que você não tem que modificar nada. A própria placa-mãe já identifica isso para você, só de identificar a memória RAM que você colocou lá. Como vocês podem ver, ó, aqui ele já modificou a minha frequência para 3200 e o meu FCLK para 1600, tá ok dentro do recomendado, que é até 1800, né? Até memória de 3600 MHz ele identifica de boa, sem nenhuma instabilidade. Já botou para mim aqui as latências da minha memória, ó, 16, 20, 20, 38. Não está dando para ver direito o 38, mas é 38 isso aqui. Você já viu lá no perfil
no Easy Mode, né? Na primeira tela. O FCLK ele deixa no automático, mas caso você queira colocar aqui em 1600 MHz, que no caso é minha memória de 3200, mas você vai colocar na metade da sua, ou você pode deixar automático mesmo, não precisa mudar isso aqui. Pode até deixar automático, não precisa mudar. Nem a frequência de memória também precisa mudar. Só coloca a frequência da sua memória e deixa o FCLK no automático. Beleza? Não vai mexer em mais nada. Se você tiver problema de instabilidade, você vai mexer apenas aqui na DRAM Voltage. DRAM Voltage, que aqui no caso seria a tensão da sua memória RAM. A minha, ela é da XPG, uma XPG D10. É recomendado utilizar 1.35 volts. Então ele já seta para mim aqui em 1.35 volts. Beleza? Tá vendo aqui em amarelo, né? 1.35 volts. Você vai fazer como para modificar isso daqui? Caso você queira modificar para 1.41, por exemplo, você vai colocar, clique em cima dela, vai usar o botão de mais e menos do seu teclado. Ó, vai aumentando de 0,05 em 0,05, ó, vai aumentando de 5 em 5 lá, ó, até chegar. Ele vai dando um aviso, ó, quanto mais você subir, mais perigoso, digamos assim, fica para o meu modelo de memória. Mas no caso, se fosse uma memória que aceitasse até esse 1.41, fosse o recomendado, uma memória com RGB, por exemplo, não teria problema. Talvez ele até setasse automaticamente. Mas no caso da minha é 1.35, então eu vou usar o botão de menos aqui para reduzir. Caso você não esteja conseguindo, seu teclado, por exemplo, não possa ter a parte do numérico, for um teclado TKL, você usa Shift e o botãozinho de menos, Shift e o botãozinho de mais. Também vai funcionar. Beleza? Uma vez feito isso, já configurei a tensão da minha memória, já configurei aqui o meu DOCP, já está ativo, tudo bonitinho. Não vou explicar para vocês como que faz a configuração manual desses times aqui, porque a maioria das pessoas não sabe configurar isso daqui. Você pode até queimar sua memória se você não souber configurar, então deixa no automático para não ter problema, beleza? Então o que você vai fazer? Após ter configurado tudo bonitinho aqui para automático, vai aqui no Exit, Save configurações, no caso salve as mudanças e reset. Beleza? Já vai dar aqui um resuminho de tudo que foi modificado, ó. Trocou do automático para o DOCP, aqui ó, também do automático para 3200, ó, botou tudo aqui bonitinho, ó, para mim. As tensões, tudo beleza. Vamos lá. Vou dar o OK. Ele vai reiniciar o meu computador agora. Beleza? Vou dar uma adiantada aqui. Na verdade, eu vou fazer junto com vocês para ter aquela expectativa, né? Como é que fala? Para ter aquela sensação de que não tem corte, aqui não tem marmelada, não tem nada. Aqui é tudo ao vivo para vocês. Não tem nada aqui que esteja obscuro, para depois você dizer, ah não, no meu não funcionou, eu fiz exatamente igual, não funcionou. Lembrando que eu estou usando a versão de BIOS 2423, certo? Então se o BIOS de vocês não funcionar, por exemplo, o XMP, você pode estar atualizando, beleza? O XMP não, você vai estar atualizando a versão de BIOS da sua placa-mãe lá, que eu consegui aqui com a 2423, versão 2423, que foi a última que tinha sido lançada. A versão que tinha vindo para mim, se eu não estou enganado, foi a 2006. E com essa 2006 eu não tinha conseguido, certo? Então eu já vou abrir aqui, só para não ficar com reflexo. Cadê? Deixa eu pegar aqui o gerenciador de arquivos. Beleza. Ó, eu tenho um programa que dá para verificar. Caso você não tenha, você vai fazer com o gerenciador de tarefas. Vou explicar as duas formas. Primeiro é você utilizar aqui o CPU-Z, certo? Você vai usar aqui o CPU-Z, deixa eu tentar dar um foco bacana. Espera ele abrir. Vamos lá. Certo, deixa eu ver aqui, colocar ele mais para o lado para eu poder verificar, ó. Beleza, tá dando para ver bacana. Vamos lá. Ó, aqui no CPU-Z, você tem as configurações da seu processador, placa-mãe. Vamos lá na parte de memória. Aqui na parte de memória, bem aqui em Channel, que no caso seria o nosso canal, você está em Single ou Dual. A minha versão aqui, ela mostra, ó, 2x 64 bit. E a minha frequência próximo de 1600, tá vendo? Quase 1600 MHz. Então, esse aqui é o meu FCLK, né? Minha frequência de clock. Com o Dual Channel ativado, ele vai para
próximo, bem próximozinho de 3.200. É 3.200, arredondando dá 3.200 MHz. Isso significa que o meu Dual Channel está ativo. Em algumas versões do CPU-Z, ele não coloca 2x 64 bits, ele coloca Dual. E aí você já identifica automaticamente. É a mesma coisa. Dual e 2x 64 bits é a mesma coisa. Beleza? Agora não tem esse programa, não quero instalar isso no meu computador. Não tem utilidade. Beleza? Isso não tem utilidade para mim. Você vai vir aqui, gerenciador de tarefas. Você vai em desempenho. E aqui no desempenho, você já verifica aqui no lado direito, ó, velocidade, 3.200 MHz. Certo? Se você passar o mouse aqui em cima, nessa parte de slots usados, ó, ele já coloca para vocês ali, ó, está sendo utilizado o slot 2 e o slot 4 e ambos de 3.200 MHz. Beleza? Bem simplesinho. É isso, você vai lá no BIOS, ativa bonitinho e vai dar o seu Dual Channel aqui normal com o seu DOCP. Beleza, galera? Se gostaram, se inscrevam, deixa um like, se inscrevam, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.